Olá, então, dando sequência a mais uma explicação para pessoas iniciantes do Mobile Legends sobre as builds, etc. E passiva de itens, e no caso também, é, depois eu vou falar de emblemas, e aí no caso eu vou falar aqui sobre, agora, exclusivamente sobre os tanques barra suportes também, e alguns magos tanques, etc. No caso, o tempo corrido, ele entra aqui nessa build, embora ele não dá nenhum atributo de defesa, apenas 600 de HP, 30 de ataque adaptativo, 15% de redução de tempo de recarga, e uma passiva única que a maioria das pessoas já sabem, que é o de atemporal, que é eliminar ou dar assistência, reduz o tempo de recarga atual da Ultimate em 30%. Roubado, né? Em quem depende de habilidades, no caso, Ultimates. No entanto, para tanques, isso daqui é basicamente nada, né? Ninguém usa em tanque. Então, aqui no slot de defesa, o Montoon já colocou aqui sem nenhuma necessidade na real. Quem faz ele é basicamente magos, geralmente é magos que fazem ele. Nem a DC não faz. Então, e às vezes nem mesmo os assassinos não fazem, e nem geralmente nem soldados fazem. É exclusivamente para magos, e ela deu uma maluquice de colocar aqui, não sei nem porquê, mas ok, né? Por quê? Porque basicamente é por causa da Ultimate, né? Por exemplo, Valentina, se você. A Valentina é um mago que, se colocar, fazer o tempo corrido, pra ela é ótimo ficar toda hora copiando a ult dos outros, né? Agora, vamos focar agora na defesa. Bom, item novo. O item novo que chegou é um item que não é todo mundo que conhece, tem muita gente que não gosta de jogar de tanque. O que acontece? É um item quebradíssimo para tanque, só que muito bom. Ele é consistente. Por que ele é consistente? O custo, 2.100 de ouro. Na minha opinião, não é muito e não é pouco. É ótimo, excelente. Por quê? Porque tanque não consegue farmar tão bem. Ele depende do time, do tempo. Então, basicamente, tanque agradece porque não é tão caro. Entendeu? Agora, claro, se o tanque ficar muito atrás, ele nem vai conseguir fazer isso aqui. Ok? Outra coisa. 900 de HP. Qualquer tanque e até o soldado, ele se beneficia disso aqui. 100%. Por quê? Vamos supor um Yuzong, que seja um soldado que está fazendo meio tanque é, e com um pouco de dano, machado de guerra, por exemplo. E aí ele bota uma ombreira. O que vai acontecer? Ele vai ganhar 40 de defesa física fixa, certo? Passiva única, castigar. Ao receber dano, a ombreira do castigo, né? É, ao, ao receber dano, a velocidade de ataque e o limite de velocidade de ataque do atacante serão reduzidas para 75% do normal por 2 segundos. Passiva única, redenção. Quando o dano recebido reduzir o HP abaixo de 30%, recupera 20% do HP máximo ao longo de 2 segundos. Deve ser metade em um segundo e outra metade no outro. Este efeito tem um tempo de recarga de 60 segundos. Agora, este daqui vale a pena você ter 60 segundos. É muito tempo? É, mas é um item consistente, não muito caro, não muito barato, mas consistente. HP, defesa e uma passiva maravilhosa. E não te dá tanto recuperação de HP. Tipo, não é 100%, não é 50%, né? Então, equilibrado, né? Equilibrado. Até porque aqui você vai estar nas últimas para você recuperar, né? Ó, basicamente aí, tomou uns 30%, tá com 30% da vida, tomou, tomou tanto dano, né? Tomou 70% de dano, ó, aí tá brigando. Vamos supor, você é um Hylos.
O Hylos, ele depende aí de entrar no meio de todo mundo. Ele tomou um dano da carry, dano real. Ele pode tomar quase 2.000 de dano real da carry. O que vai acontecer? Ele vai recuperar a vida um piscar de olhos, se ela não fizer corta-cura. Vai recuperar 20%. Se ele tiver com 12.000, ele vai recuperar muita vida. Então, ele pode sair, entendeu? E aí tem um detalhe. Simplesmente, ele vai dar uma lentidão no ataque básico da criatura. Ou seja, 75% do normal da velocidade de ataque do atacante é diminuída. Isso daí é o suficiente para ele conseguir recuar, né? Isso daí é perfeito para combar com o Oráculo. Oráculos, 850 de HP, 20 de defesa física, mais 20 de defesa mágica, mais 10% de tempo de recarga. Passiva única, Benção. Os efeitos de escudo e regeneração de HP recebidos são aumentados em 25%. Aqui foi um pequeno nerf que houve recentemente, eu nem tinha visto isso aqui, porque era 30%, eles diminuíram. Talvez por causa desse novo item, entre outros, né? E até porque, ó, capacete do guardião, 1.800 de HP, 20 de regeneração de HP, passiva única, recuperação após 5 segundos fora de combate, recupera 2.5 do HP total de HP por segundo. Passiva única, defender. Se receber mais de 500 de dano em uma única instância, ou seja, qualquer tipo de dano, até da torre, recupera 30 mais 0,3% do HP total. Eles já mudaram aqui, porque era uma outra porcentagem. 0,3% do HP total de porcentagem de HP do excesso de dano além dessa quantidade. Então, basicamente, é como se fosse uma junção da ombreira do castigo juntamente com o capacete do guardião. Ou seja, tanto fora quanto em combate, se você tomar dano, tu vai recuperar muita vida. Combado basicamente com oráculo, você vai recuperar muita vida. Certo? Se você é tanque. Ó, se receber um dano alto, né? Qual herói aí que não dá mais do que 500 de dano, né? Em uma única instância. Aí tu recupera imediatamente esse tanto de HP, né? 0,3%. Só que tem um detalhe que é meio estranho isso aqui. Veja bem. Tudo isso aqui, ó, recuperação passiva do capacete do guardião. Após 5 segundos fora de combate. Você está fora de combate, deu 5 segundos, você recupera 2,5% do HP total por segundo. Além disso, não tem outro tempo de recarga. A outra passiva, defender, não tem tempo de recarga. Não tem tempo de recarga. Ou seja, se você tomar muito dano, você vai ficar recuperando vida. Você entendeu? Aí eu achei bom. Porque quem joga de tanque sabe o quanto é chato você bater de frente com o Valir, você bater de frente com a Carry, com qualquer um. Tem um detalhe que vai anular o tanque, o ADC. Porque o ADC é uma Carry, dá dano real. Mas se você tá recuperando enquanto ela tá te batendo, entendeu? Você tá meio que quase anulando o dano dela. Se ela não fizer corta-cura. E mesmo assim, se você fugir, você ainda recupera quase todo o seu HP. E se você usar o oráculo, você vai melhorar ainda mais os efeitos. Isso aí é surreal. E aí é onde que a gente entra? A gente entra no X da questão que a gente vai ter o ombreiro do castigo, né? Que você ainda vai reduzir o ataque a velocidade de ataque do alvo e vai recuperar 20% do próprio HP. Isso aqui é surreal de forte. Aí a gente entra mais uma outra situação, que é Asas da Rainha. Se a gente colocar nesse tanque um Hylos, Asas da Rainha de agora, 750 de HP, 30 de ataque adaptativo, 10% de redução de tempo de recarga, 10% de vampirismo,
Passiva única, demonizar. Quando o HP estiver abaixo de 40%, recupera, ou melhor, ganha 30% de redução de dano por 3 segundos e reduz o tempo de recarga da habilidade em 2 segundos. O efeito tem um tempo de recarga de 60 segundos. É muita coisa, mas vale a pena. São 30% de redução de dano, certo? Em curto espaço de tempo, mas é o suficiente para você não morrer e fugir ou matar alguém. Passiva única. Subestimar. Para cada 1% do HP perdido, o dano é aumentado em 0,25% até 15%. No caso do tanque, não é pelo dano que a gente dá, é para evitar morte e para conseguir voltar a recuperar a vida ou usar uma skill por causa do vampirismo e recuperar a vida. Imagina, você usa oráculo, você usa capacete do guardião, ombreira do castigo e você taca uma asas da rainha. Imagina um tanque assim. É tipo assim, fica surreal, né? Não tem nem o que dizer. E se esse tanque for suporte? Se você estiver fazendo um tanque suporte, que é o caso do Ashes, aí entra com força, no caso, aquele outro frasco de oásis lá. Do contrário, não. Se você estiver fazendo tanque, ok? E juntando com tudo isso, por que você vai se preocupar? Ó, observa, aqui você tem 1, 2, 3, 4 itens. Sobra 2 itens. Esses dois, você pode fazer uma bota, quando você pode não fazer uma bota. Geralmente faz uma bota e sobra os slot para mais um item. Bota a sua escolha. Você está fazendo tanque? De preferência, um conselho é bota de redução de controle. Porque também dá redução. Ó, quer ver? Cadê? Aqui. Ó, bota do vigor, né? 40 de velocidade de movimento, mais 18 de defesa mágica. Então, esse daqui... Cadê o outro aqui? Aqui, ó. Passiva única, resiliência, duração de controle e lentidão reduzida em 25%. É o suficiente entre você ficar parado, tomar a lentidão do Valir, stun, morrer para ele ou não morrer. É basicamente isso. No meio de tudo isso, tem a opção de você colocar o último item, vamos supor, para um tanque pesadão, você colocar simplesmente para ele, para combater um ADC chato, como uma carry, vamos supor, que ela é muito chata, você pode colocar uma armadura de lâmina, que não é tão caro, 1910 de gold, dá para fazer entre o segundo item ou o primeiro, depende, 80 de defesa física, que agora mudou isso aqui, mais um atributo único, 20% de redução de dano crítico, passiva única, armadura de lâmina, quando atingido por um ataque básico, exclusivamente básico, causa dano físico igual a 30 fixo, mais 2% da defesa física total, em porcentagem do dano recebido calculado antes da redução de dano ao atacante e causa lentidão de 15% por um segundo no oponente. Isso daí faz com que quanto mais defesa tenha, maior a lentidão e o revide de dano. Perfeito. Antigamente era 90, agora é 80 de defesa base. Ainda continua sendo muito bom. Qual que é o problema desse item? Esse item, ele não te dá vida. Ele não te dá vida, ele não te dá nada mais. Ah, mas seria roubado. Sim, seria roubado. Só que eles poderiam fazer o seguinte: diminui para 40 a defesa física base, coloca os 500 de HP, 200 de HP, já ajuda. E aí, o que acontece? Eles deveriam fazer o seguinte: colocar, ao invés de colocar 20% de redução de dano crítico, deveriam colocar o seguinte: rebater os ataques e habilidades. Vamos supor, 2% da defesa física total,
mais 2% com habilidades de dano físico e mais 2% no caso, do dano mágico recebido, certo? Seria muito melhor. 2% da defesa física ao receber um dano físico de ataque básico, mais 2% caso seja dano físico de habilidades, seria melhor. Mais 2% da defesa mágica, caso seja um ataque básico de dano mágico, mais 2% da defesa mágica, caso seja uma habilidade, quando for uma habilidade mágica. Isso daí tornaria muito melhor para o próprio tanque. Por quê? Porque isso daqui faz com que ele não precise tanto de depender de armadura radiante, de outros itens de defesa mágica. E faz com que ele consiga revidar não apenas ataque básico, e sim, no caso, total, tipo dano de habilidade física e mágica. Causou dano mágico e físico, revida no oponente. Causando, seria muito melhor. Causa dano físico, deveria causar dano mágico, porque seria bem melhor. Ou dano adaptativo, né? Seria muito melhor. Por exemplo, 2% da defesa adaptativa em forma de dano adaptativo, basicamente. Aí seria fundamental para fazer uma build híbrida e conseguir ter o maior potencial desse tanque. E também defensivo. E aí, se tirasse, por exemplo, os 20% de redução de dano crítico, não ficaria tão quebrado. Porque aí o ADC teria uma janela de conseguir também bater um crítico maior. Aí o crítico total do atacante seria total. No entanto, se ele causar dano com habilidade, ele também iria tomar. Aí ficaria muito mais equilibrado, entendeu? E aí o que acontece é que comba também, como por exemplo com a armadura radiante, que dá 950 de HP, mais 40 de defesa mágica, mais 12 de regeneração de HP, passiva única, bênção, bênção sagrada, receber dano mágico concede 5 mais 1 nível do herói de defesa mágica por 5 segundos, até 6 acúmulos. Pode ganhar apenas um acúmulo a cada 0,4 segundos. Então, daria para coisar. Então, no caso, uma build para você montar um tanque eficaz, isso daqui também funciona no caso, se for colocar, como eu estava dizendo, num Hyros anteriormente, um Hyros que regenera bastante de vida, toma dano juntamente com Ombreira do Castigo, Oráculo, Capacete do Guardião, Asas da Rainha, aí tu bota lá, Armadura Radiante. Tu tá counterando várias instâncias de dano mágico e dá uma cauterada no físico. Então, você tem redução de dano, regeneração, muito HP e redução do dano mágico. Isso aqui é perfeito. Claro, né? A protetor de Athena normal, né? 900 de HP, 48 de defesa mágica, mais 2 de regeneração de HP, passiva única. Presente de Zeus. Ao receber dano mágico de habilidades ou ataques básicos de heróis inimigos, reduz o dano mágico recebido em 25% por 3 segundos, incluindo o dano que ativa o efeito. Esse efeito voltará 5 segundos após sair de combate. Esse daqui, o Protetor de Athena, é o melhor item, sem sombra de dúvidas para tanque. Por quê? Ele não tem um tempo de 60 segundos, é 5 segundos após sair de combate. E você já tem de novo. O tanque, ele precisa disso, ele precisa de instâncias de defesa, senão ele morre. Ele não é imortal. E aí tem um detalhe. No caso, isso aqui também dá HP. Então funciona perfeitamente para não ser explodido, certo? Por uma Eudora, etc.
E aí o protetor de Athena é muito mais eficaz do que o próprio, esse outro aqui, que é a armadura de lâmina. Por quê? Que no caso, a protetor de Athena é melhor, porque veja bem, ataques básicos, ó, habilidades ou ataques básicos que causam dano nesse tanque com o protetor de Athena reduz o dano mágico recebido em 25%. Ou seja, independentemente se é ataque básico ou não, ou habilidades. No caso da armadura de lâmina, o ruim é isso. É que é só ataque físico e de ataque básico. A habilidade do oponente não causa um revide ou até uma redução. Então, é onde que acaba complicando, né? Vamos supor, temos, claro que tem os ADCs que batem só ataque básico, né? Ok, mas tem ADC que pode usar uma habilidade, não pode? Isso pode acontecer. Por exemplo, vamos supor, sei lá, a Edith. Quando vira o ADC, dá dano mágico. Mas ela ataca o quê? Ataque básico. No entanto, o que acontece? Ela converte em negócio mágico, etc. Neste caso aí, que ela está atacando, ela não causa exclusivamente no ataque básico dela, ela não vai causar exclusivamente dano mágico, mesmo com pluma. Ela também causa, no caso, as instâncias de dano físico. E aí, no caso, como que funciona? Nesse daí, ela vai acabar acertando as duas instâncias, mágico, físico, ataque básico e habilidade. Qual que é o problema? O problema é que nessa hora ela inutiliza o próprio armadura de lâmina. E aí você tá fazendo por quê? Porque ela é uma ADC. Mas aí ela não fica ADC toda hora. É só no morfo. Então aí ela vai dar dano na forma de tanque. Ela vai dar um dano dela normal, de físico. Geralmente, físico. Ataque básico e habilidade. Aí como é que tu vai buildar? Não é verdade? Às vezes pensando nisso. E aí se você builda Athena ou armadura radiante, quando ela tá tanque, você não vai simplesmente ter defesa suficiente. Não que ela cause um dano tão alto assim, mas ela vai causar. Porque tem uma skill dela, se eu não me engano, que é uma porcentagem da vida máxima dela. Sendo ela que vai estar tanque, mas vai estar basicamente causando dano físico, independentemente se é pouco ou não, ela tem muito controle, ela é muito chata. Então vamos supor, uma Edith, ela causa dano mais ou menos híbrido, porque ela começa dano físico, tem defesa, e depois ela tem e até a stack dela, se eu não me engano, a passiva dela dá um dano de raio, assim, de ricochete, que causa um dano mágico. Então, é um absurdo, né? Aí tu vai, bota lá uma armadura de lâmina, pensando nisso, e aí ela vai te causar dano mágico, e não vai ativar a armadura de lâmina. Aí tu bota uma Athena. O que vai acontecer? Ela não vai te causar dano mágico no começo tão eficaz. Basicamente, a Athena fica inútil contra uma Edith no começo. Aí, entendeu? Aí, tipo assim, fica muito estranho. Se tu é um tanque, tu tá de Hyros. Aí ela fica lá batendo, dando aqueles controles chato dela. Tu não vai matar ela tão fácil no começo. Você não vai causar muito impacto nela. Mas aí o que acontece? Você tá fazendo seu papel de tanque. E ela, além de te tancar, ela vai te dar dano físico. E aí o que acontece? Você não vai servir de nada a sua defesa física. Você vai ser obrigado a fazer uma defesa mágica pro dano dela depois. Só que a sua defesa física de ADC vai ser inutilizada, porque ela vai te dar ataque básico. Você não vai tancar só com a Athena. Ou seja, você iria poder, basicamente, refletir esse dano com a armadura, com essa daqui, armadura de lâmina, porque ela dá dano de instância de ataque básico. Só que daí você não vai ter esse proveito, porque ela vai te dar dano mágico. Aí basicamente,
ela acaba, ou com a armadura radiante, ela acaba fazendo o combo dela, coisa e tudo, e ela fica te batendo, vamos supor, tem pluma celestial que dá ataque básico. Basicamente, a Athena vai acabar rápido. Então, não vai funcionar. A armadura radiante, ok, mas ela não vai te dar um combo com habilidade. E não é um pouco de queimação, não é uma queimação igual o Valir. Ela vai te dar dano no ataque básico e rápido. Então é muito diferente. E detalhe, se uma, no caso, acontece, ela pode causar também acerto crítico mágico. Por causa que se tem gente que pode colocar, às vezes, até um crítico. Eu já coloquei para testar. E até que deu certo. Dá um crítico até, ou voz do vento, essas coisas assim. Ajuda até a carregar a passiva dela mais rápido. Não é o indicado, mas pode acontecer. Então, tipo, fica um dano bem maluco, certo? E aí a gente tem uma outra questão. Por exemplo, quando o ADC, tipo Mia, qualquer um, ele dá o dano básico. E aí você consegue ativar a armadura de lâmina. Só que tem um detalhe. Vira e mexe, ele vai acabar te acertando com a passiva, por exemplo, da voz do vento, que também dá dano mágico. Mesmo que pouco, se você faz contra o ADC, você basicamente pode não ter tanta defesa para o dano mágico que ele pode causar. Então se torna algo meio estranho de se buildar e você perder esses efeitos. Por isso que eu falo que a armadura de lâmina ela deveria refletir também habilidades. Porque daí também entra na situação onde que um ADC pode não te dar apenas dano com ataque básico. Tem ADC que pode usar habilidades, mesmo que dê menos dano, certo? A Layla tem uma habilidade de longo alcance que parece um ataque básico, e não é. E ela te stuna, e ela causa dano mágico com essa habilidade, se eu não me engano. E depois ela te dá um dano com um peteleco com ataque básico de longe, ampliado, que dá um dano físico maior até. Então, basicamente, é muito chato isso. E aí a gente tem as instâncias de outros personagens que fazem algo similar também, né? Que dão um ataque básico e etc. Então, no caso, o Armadura de Lâminas ele poderia ser reformulado, né? E é muito chato, por exemplo, tu tá enfrentando lá um Yuzong, você tá de tanque, aí tu fazes corta-cura, beleza. Mas aí, o que que acontece? O Yuzong, nesse caso, ele dá o dano físico do ataque básico? Dá. Se você botar armadura de lâmina, dá pra rebater o ataque, ok. Não vai dar dano crítico, ok. Só que tem um detalhe. Não você vai ser obrigado a fazer para esses soldados o que? Coraça Antiga, que dá 920 de HP, 40 de defesa, 4 de regeneração de HP, passiva única Intimidar. Quando atingido por uma habilidade, reduz o dano físico do atacante em 6% por 2 segundos. Esse efeito acumula até 3 vezes. Isso aqui é ótimo, mas tem um grande problema. É só físico. Aí me diz, como que um tanque que precisa entrar e sair vivo, como é que ele vai simplesmente fazer dano para habilidade física separado, Athena ou Radiante, a armadura Radiante para dano físico de habilidades, etc. E dano de ataque básico, armadura de lâmina. Como é que ele vai fazer tudo isso daí e ainda regenerar? Então, é onde que se torna algo muito, sabe, estúpido da própria Montum. O correto deveria ser ela unir armadura de lâmina com couraça antiga e além disso fazer o seguinte, fazer uma junção de protetor de Athena junto com a armadura radiante para dar uma proteção dos dois lados e colocar também na couraça antiga, colocar basicamente colocar os dois, ou seja, colocar quando for atingido por uma habilidade que é a passiva da couraça antiga,
Reduzir não só o dano físico, deveria ser o dano híbrido do atacante, quando atingido por uma habilidade. Ou o dano da habilidade exclusivamente. Porque aí você quebra aqueles que atacam muito com habilidade e também ataque básico. Ia ser muito melhor. E aí poderia combar tudo isso. E agora, falando sobre a armadura do peito bruto, que dá 800 de HP, mais 20 de defesa física, 10% de redução de tempo de recarga, passiva única. Força bruta a cada segundo após causar dano, ganha 8 de ataque adaptativo adicional e 2% de velocidade de movimento adicional por 4 segundos. Até 6 acúmulos, ganha 25% de redução de duração de controle adicional com o máximo de acúmulos. 2070 de gold é razoavelmente pouco, tá bom? É um item muito bom, certo? Mas assim, se o cara tá fazendo build de soldado, seria muito melhor se aumentasse a defesa, né? Como antes. Sei lá, montou umas vezes elas mudam uma coisa que não tem nada a ver. Agora, o único item, na verdade, que é de tanque. O segundo item, né? Além do próprio Ombreira do Castigo, o segundo melhor item que a Montum realmente acertou foi o seguinte: domínio de gelo. Mudou drasticamente, né? 40 de defesa física, 40 de defesa mágica, mais 5% de velocidade de movimento. Passiva única: escudo de fortaleza, da fortaleza. Para cada herói dentro de 3,5 unidades, a defesa física e mágica é aumentada em 8 até 40. Passiva única: corta a cura, reduz o escudo e regeneração de inimigos próximos dentro de 3,5 unidades para 60% do normal por 1 segundo. 2010 de Gold. Esse daqui sim realmente foi a melhor decisão da Montum. Porque isso aqui quebrou o problema que tinha, né, de dar pouca defesa. Isso aqui ficou maravilhoso. Esse item aqui foi o segundo melhor, se não o primeiro, o melhor de todos, na real. Os tanques agradecem, basicamente. Temos o Imortal, que é normal, basicamente como antes. Né? 15 de defesa física, 850 de HP. Passiva única, Ressurreição. Ressuscita 2 pontos segundos após ser eliminado. Em seguida, ganha 16% de HP e um escudo que absorve 150 mais 70 do nível do herói de dano. O escudo dura 3 segundos. Este efeito tem 210 segundos de tempo de recarga. Isso aqui é básico, né? Capacete amaldiçoado. 1200 de HP, 20 de defesa mágica, passiva única. Alma em chamas causa 1,2% do HP total de dano mágico aos inimigos próximos por segundo. Este dano é aumentado em 12. Este dano é aumentado em 125 fixo, mais 15 do nível do herói por cento contra monstros e minions, ou seja, 125% mais 15 níveis do herói contra monstros e minions. Passiva única. Maldição. Causar dano com alma em chamas reduzirá a defesa híbrida do alvo em 3 por 3 segundos. Acumula até 3 vezes. Perfeito, né? Esse aqui não tem o que discutir. Agora, Cinturão do Trovão. Um gold muito bom, 1820. Para o começo ele é sensacional. Eles diminuíram isso, porque ele era, acho que era 2010, uma coisa assim, ou 2100. Agora ele tá bem mais em conta. 600 de HP, 15 de defesa física e 15 de defesa mágica. 20 de velocidade de movimento. Passiva única. Trovão. A cada 4 segundos, o próximo ataque básico causa 50 mais 100% da defesa física total, mais 100% da defesa mágica total, de dano real adicional ao alvo e nos inimigos ao redor, além de causar uma breve lentidão de 99% neles.
A defesa híbrida aumenta permanentemente em 1 a cada vez o ataque acerta um herói inimigo. Este efeito é reduzido para 50% para atiradores e magos. Item perfeito para fazer um começo de jogo, mas é muito fraco para o começo. Esse é o problema. E basicamente é isso. Não tem mais nada para me falar aqui. E aí a gente fica com o último, que eu não sei se eu falei, que é uma armadura de peito bruto, 800 de HP, 20 de defesa física, 10% de redução de tempo de recarga. Passiva única, força bruta. A cada segundo após causar dano, ganha 8 de ataque adaptativo adicional e 2% de velocidade de movimento adicional por 4 segundos. Até 6 acúmulos, ganha 25% de redução de duração de controle de grupo adicional com o máximo de acúmulos. Perfeito. E é isso daí. Agora a gente vai partir para os emblemas. Não vou falar dos emblemas exclusivamente do que tem nos emblemas, e sim dos talentos, que são mais importantes. Emoção. Talento que você pode colocar em qualquer uma das classes. Seja atirador, suporte, soldado, mago, assassino, basicamente tanque e comum. O que acontece? Agora as penetrações dos emblemas são adaptativas, então, com exceção da mágica, que é mesmo penetração mágica. Mas o restante é tudo penetração adaptativa, até mesmo de assassino. E também de ADC. No caso aqui, o talento do emblema, que não é propriamente do emblema, você pode pôr em qualquer emblema que você quiser. É o talento emoção, ganha 16 de ataque adaptativo. O outro, rápido, talento rápido, ganha 10% de velocidade de ataque adicional. Talento vitalidade, ganha 225 de HP máximo adicional. Talento ruptura, ganha 5 de penetração adaptativa. Ganha penetração física se o ataque físico adicional for maior que o poder mágico adicional. Caso contrário, ganha penetração mágica. Talento inspirar, a redução de tempo de recarga é aumentada em 5% e a regeneração de mana em 2%. Talento firmeza, ganha 8 de defesa física e mágica adicional. Agilidade, ganha 4% de velocidade de movimento adicional. Fatal, ganha 5% de chance de crítico adicional e 5% de dano de crítico adicional. Bênção selvagem, velocidade de movimento adicional na selva e no rio. A velocidade de movimento na selva e no rio aumenta em 10%. Este bônus é reduzido pela metade quando o herói é reduzido pela metade quando estiver em combate contra heróis inimigos, Lorde ou Tartaruga. Caçador de experiente. Aumento da velocidade do caçador. Dano contra Lorde e Tartaruga é aumentado em 15%. Esse bônus é reduzido pela metade contra monstros da selva normais e não tem efeitos sobre caçar. Tenacidade para tanques e também soldados. Aumenta a defesa quando com HP baixo. Quando o HP estiver abaixo de 50%, a redução de dano será aumentada em 5%. Mestre Assassino. Aumenta o dano dos heróis solitários. Se houver apenas um herói inimigo por perto, o dano causado nele é aumentado em 7%. Caçador de pechinchas. Reduz o custo de equipamentos. Equipamentos podem ser comprados por 95% do preço original. Festival de Sangue. Obtém
vampirismo adicional. Recebe 6% de vampirismo. Cada eliminação ou assistência garante um adicional de 0,5% de vampirismo, até 12 acúmulos. Recompõe-se. Reduz tempo de recarga de feitiço de batalha e equipamento ativo. O tempo de recarga dos feitiços de batalha e das habilidades ativas dos equipamentos é reduzido inicialmente em 12%. Cada eliminação de herói ou assistência concede uma redução adicional de 1% até 8 acúmulos. Mestre das Armas. Bônus de ataque adicional. Ataque físico e poder mágico concedidos por equipamentos, emblemas e habilidades aumentam em 8%. Raiva impura. Dano de habilidade adicional e restauração de mana ao atingir. Causar dano com habilidades causa 4% de dano adaptativo adicional baseado no HP máximo do alvo e restaura 2% de mana ao acertar. Caso o herói não usa mana, recupera 1% do HP. O dano adaptativo adicional causado às unidades que não são heróis aumenta para 120. Tempo de recarga 5 segundos. Aceleração quântica. Ataques básicos concedem regeneração de HP e aceleração. Causar dano com ataques básicos aumenta a velocidade de movimento em 30% por 1,5 segundos e restaura 75 a 180 de HP, escala com o nível. Tempo de recarga 10 segundos. Espírito de luta. Aumenta o dano contínuo. Após 3 ataques básicos ou habilidades separadas atingidas por um herói inimigo, todo o dano causado será aumentado em 8% por 6 segundos. Um único ataque básico ou habilidade que cause dano múltiplas vezes será contabilizado como 1. Tempo de recarga 6 segundos. Reinado temporal. Redução de recarga de habilidades que não sejam a Ultimate. Lançar a Ultimate reduz o tempo de recarga restante de outras habilidades ativas em 1,5 vezes dentro de 4 segundos. Este efeito é estendido em 2 segundos após obter eliminações de heróis ou assistências. Isso se aplica apenas ao próprio herói. Tempo de recarga é 20 segundos. Explosão compulsiva. Dano em área baseado em HP. Após o próximo ataque básico, causa 100 mais 7% do HP total de dano mágico aos inimigos próximos. Tempo de recarga 15 segundos. Enfurecido. Acelera a regeneração após causar dano. Ao causar dano a heróis com menos de 30% de HP, recupera instantaneamente 15% do HP perdido e ganhará 20% de velocidade de movimento. Efeito adicional. O tempo de recarga será redefinido ao eliminar o herói inimigo. Duração 3 segundos. Tempo de recarga 30 segundos. Ignição letal. Dano adicional em acertos múltiplos. Causar dano maior que 7% do HP máximo do herói inimigo 3 vezes dentro de 5 segundos, queimará o alvo com 162 a 750 de dano adaptativo adicional, escala com nível. Tempo de recarga 15 segundos. Golpe de bravura. Dano de habilidade concede regeneração de HP. Causar dano com habilidades a um herói inimigo recupera 5% do HP máximo. Duração 6 segundos. Marca da concentração. Aprimora o dano aliado. Após causar dano a um herói inimigo, heróis aliados causam 6% de dano mais dano a ele e ganham 10% de velocidade de movimento. Duração 3 segundos. Tempo de recarga 4 segundos. Localizador de fraqueza. Ataques básicos desaceleram inimigos. Ataques básicos causam 50% de lentidão.
aos inimigos e reduz a velocidade de ataque deles em 30%. Duração: 1 segundo. Tempo de recarga: 10 segundos. Cada ataque básico reduz 1 segundo até 3 segundos. Basicamente é isso. Estes são os talentos que você pode colocar em qualquer emblema que você quiser. E é isso.